Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje, conforme já lembrado, o mistério da ascensão de Jesus aos céus. É o último mistério que celebramos a respeito de Jesus, porque o mistério pascal compreende as seguintes etapas: a celebração da paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Celebramos hoje, meus irmãos, a subida gloriosa do Senhor. Do Pai, Jesus veio até nós. E hoje celebramos o seu retorno à casa do Pai. Lembramos aquela expressão bonita, aquele artigo interessante do credo. Daqui a pouquinho nós rezaremos. Ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Essa expressão, meus irmãos, estar sentado à direita do Pai, significa que Jesus é Deus. Que Jesus possui a mesma autoridade do Pai. Há uma unidade indissolúvel, há uma harmonia eterna entre as pessoas da Santíssima Trindade. Então, meus irmãos, tem muito a nos ensinar esta liturgia da ascensão, da subida gloriosa de Jesus aos céus. Acima de tudo, e este ensinamento deve estar no nosso coração, para a nossa meditação. Celebrar a ascensão de Jesus aos céus significa celebrar a nossa pertença ao reino dos céus. Cristo Jesus, meus irmãos, é a cabeça da igreja. Nós, os cristãos, somos membros deste corpo de Cristo. O que aconteceu com a cabeça, que é Cristo, certamente nós cremos pela fé em Jesus, acontecerá com cada membro deste corpo. Que coisa bonita, meus irmãos e irmãs, não nascemos apenas para este mundo. Este mundo é muito pouco para um filho e para uma filha de Deus. Deus pensou, sonhou e deseja nos encaminhar para a eternidade. Contemplar o Senhor face a face é essa alegria que nos espera no reino dos céus. E esta liturgia, meus irmãos, quer despertar em nós o desejo do reino dos céus. Nos convida a olharmos para o céu, porque é o destino de todos nós, mas sem nos desligarmos das coisas terrenas. Ninguém veio ao mundo à toa. Nós não somos um equívoco da humanidade. Muito pelo contrário. Deus pensou em cada um de nós, para que cada um faça diferença no tempo em que aqui viver. Nós, meus irmãos, somos a chamada igreja militante. Caminhamos para a igreja triunfante. Lá o Cristo ressuscitado, glorioso, nos aguarda. Mas é preciso, meus irmãos, que conquistemos
a nossa participação no reino dos céus através da vida nova, da vida da graça. No dia do nosso batismo, nós somos inseridos, enxertados neste corpo místico de Cristo, que é a igreja. Por isso eu volto a dizer dessa expressão interessante: Cristo Jesus é a cabeça, nós somos os membros deste corpo. Pertencemos então, meus irmãos, ao Senhor. Embora aqui vivamos, nós, na verdade, somos filhos e filhas do céu, somos cidadãos dos céus. Portanto, o cristão vive neste mundo não buscando as suas seguranças nas coisas terrenas, como por exemplo o dinheiro. É preciso dizer ao dinheiro quem manda em quem, ainda mais nessa época de crise financeira que todos nós, sem exclusão alguma, vivemos. Nós não podemos escravizar o nosso coração no dinheiro, nos bens materiais, nos afetos humanos. É preciso, meus irmãos, liberdade com todas estas realidades. Olhar para o céu, porque lá é o nosso destino, é a nossa certeza, sobretudo nos momentos de dificuldades, de sofrimentos, as situações em que nós enfrentamos na vida, meus irmãos, que nós nos damos por vencidos, derrotados, achando, quem sabe, que aquela crise financeira ou aquela enfermidade que nos atinge, a dificuldade de relacionamentos, enfim, tantas provações que enfrentamos, achamos que aquilo tem a palavra final na nossa vida. Não. Então, olhar para o céu, celebrar a ascensão de Jesus, deve nos trazer essa alegria, essa esperança de que nada neste mundo, o sofrimento, nem mesmo a nossa morte física, terá a última palavra em nós. Justamente porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Há uma outra passagem, se me fala a memória, João capítulo 14, que Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Aqui Jesus já estava pré-anunciando a sua ascensão, a sua subida gloriosa ao reino dos céus. Pois bem, meus irmãos, um lugar em sua mesa nos preparou. Assim nós cantamos e rezamos no Salmo 22. Celebrar a Eucaristia já é, de alguma maneira, antecipar as alegrias da eternidade do reino dos céus, aqui na terra. É verdade, meus irmãos, assim a igreja nos ensina no seu catecismo. Cada Santa Missa já é, de alguma maneira, o céu aqui na terra. Portanto, se nós temos a curiosidade, digamos assim, de saber como será a eternidade, como será o reino dos céus, basta celebrarmos bem, com alegria, com dignidade, a Santa Missa, colocando a nossa vida, o nosso coração neste altar. Em cada Eucaristia, nós fazemos a experiência do Cristo ressuscitado, glorioso, que se digna a habitar o nosso coração através da comunhão eucarística. Meus irmãos, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, Jesus, depois de dar as recomendações aos seus discípulos, aos seus seguidores de todos os tempos, ele sobe aos céus, mas dá uma ordem, dá um mandato aos seus seguidores de todos os tempos, e aqui nós nos incluímos: recebereis o Espírito Santo para serdes no mundo as minhas testemunhas. Meus irmãos, temos uma missão grande aqui na terra. E a nossa missão, a missão de todos, desde o Santo Padre, o Papa, até a pessoa que no dia de hoje foi batizada, que é um novo cristão que nasceu para a nossa Igreja Católica. Nossa missão é uma só: evangelizar, tornar Jesus Cristo vivo, ressuscitado e glorioso aos céus, conhecido. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, muito descrente das coisas de Deus. Tanta violência que nós acompanhamos, tanto descaso ou indiferença com a pessoa humana, tudo isso é fruto do quê? Fruto do pecado, consequência de um desconhecimento de Deus. Porque aonde Deus habita, ali está a caridade, ali está o amor fraterno, ali está a capacidade de relevar os defeitos, os limites, até mesmo os pecados do próximo. Portanto, meus irmãos, vamos ficar atentos à nossa missão. Quando os discípulos estavam vendo Jesus subindo aos céus, estavam assim, imaginemos a cena, quem sabe assim, admirados, né? Olha Jesus subindo aos céus, e quem sabe até de braços cruzados, né? Vendo a vida passar, Jesus voltando para o céu.
Foi lá um anjo do Senhor e disse: por que estáis aí parados? Como que querendo dizer, vendo a banda passar. Esse mesmo Cristo, que agora sobe aos céus, haverá de voltar. E vai voltar sim, meus irmãos. É o que nós chamamos de parousia. É a segunda e última vinda de Jesus a este mundo. Voltará para nos levar junto dele, porque um lugar em sua mesa e em sua casa ele já nos preparou. E oxalá, meus irmãos, o Senhor nos encontre santos, vigilantes, com as nossas lâmpadas da fé acesas, ou seja, numa vida de conversão. Não entregues ao desânimo, à descrença. Pode ser, meus irmãos, que o mundo hoje nos ofereça tantos motivos para ficarmos aí depressivos, cabisbaixos, desanimados, mas nós temos uma razão ainda maior para termos esperança. Cristo Jesus ressuscitou. É o centro, é a base, é o sustentáculo da nossa vida cristã. A nossa vida, meus irmãos, deve estar toda, então, ela pautada nesta grande verdade. Aí está a nossa certeza. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, hoje nos falava e fazia como que uma prece a Deus, pedindo ao Senhor o dom da sabedoria, para que nós compreendamos o grande chamamento, a grande vocação que Deus tem nos confiado. Que chamamento é esse? Que vocação é essa? Somos vocacionados à eternidade. Somos vocacionados aos céus. Portanto, meus irmãos, vivamos bem, com alegria, com entusiasmo, a nossa vida neste mundo, mas não como mundanos. O cristão não pode viver a sua vida de forma mundana, como os pagãos vivem. E tantas vezes nós somos inclinados e tentados a isso. O cristão vive neste mundo, mas como um filho de Deus, um cidadão do céu. Meus irmãos, alegremos então com esta liturgia, que nos revela algo precioso, a nossa vocação ao reino dos céus. Mas não nos descuidemos da nossa tarefa. Enquanto não chegar o último instante de piscarmos os olhos, digamos assim, neste mundo, teremos esta grande tarefa de evangelizar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, diante dessa liturgia, podemos pensar: como anda a minha vida de cristão? Eu tenho correspondido ao amor de Cristo por mim, morto, ressuscitado e que retorna hoje aos céus? Eu tenho vivido neste mundo como cidadão do céu ou profundamente arraigado, enraizado, amarrado, escravizado com as coisas terrenas? Peçamos, meus irmãos, a Deus o dom, a graça da libertação, para sermos mais livres com as coisas deste mundo e assim anunciarmos, não apenas da boca para fora, mas com testemunho da nossa vida, que Jesus está vivo e ressuscitado. Ele é a nossa certeza, é a nossa esperança de dias melhores. Amém?